Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a professora Raquel e hoje vamos aprender sobre o adjetivo. O que é o adjetivo? Vocês já viram falar sobre o adjetivo? Vamos fazer a leitura dessa definição que vocês veem aí. É a palavra que caracteriza o substantivo. Então, observe os exemplos. A vizinha estava alegre, homens abrutalhados, como aquele Clodoaldo, seu conhecido. Observe nesses dois exemplos que temos alegre em destaque e abrutalhados em destaque. No primeiro exemplo, alegre está em destaque porque se trata de um adjetivo e está dando uma qualidade, uma característica à vizinha, e abrutalhados está em destaque porque está atribuindo também uma característica ao homens, que é o substantivo. A seguir, vamos falar sobre o adjetivo quanto à característica. Então, o adjetivo, ao caracterizar o substantivo, o que ele pode indicar? Ele pode indicar qualidade, estado, pode indicar lugar de origem. Como exemplo, o homem delicado cedeu sua cadeira. Observe nesse exemplo que temos aqui o delicado, que sem destaque, se trata de um adjetivo porque está indicando uma qualidade ao homem. O trânsito estava calmo. Calmo sem destaque porque também está se tratando de um adjetivo e está atribuindo o estado em que aquele trânsito se encontrava naquele momento. O cidadão maranhense sofreu com a enchente. Maranhense é um adjetivo e sem destaque por quê? Porque é a origem daquele cidadão. Tá? O cidadão é o substantivo, maranhense é o adjetivo que indica o lugar de origem ao cidadão. A seguir, vamos falar sobre a formação do adjetivo. Quanto à formação do adjetivo, ele pode ser primitivo, derivado, tá? Como vocês veem, o substantivo ele pode ser primitivo quando? Primitivo, primeiro, é aquele que não deriva de uma outra palavra. Observe pequeno embrulho. Pequeno é um adjetivo, embrulho é o substantivo. Observe que o pequeno ele não nasce de outra palavra, não veio de uma outra palavra. Então, é a palavra base. Doce criatura. Doce, ele veio a derivar de uma outra? Também não. Então, temos aí um adjetivo primitivo que está dando uma qualidade à criatura. O adjetivo também ele pode ser derivado. Quando é que ele pode ser derivado? Derivado é a partir do momento em que ele passa a nascer de uma outra palavra. Ele deriva de uma outra palavra que já existe. E geralmente isso acontece de substantivos ou de verbos. Como exemplo, preguiçosa e amargurado. Ou seja, funcionária preguiçosa. Preguiçosa veio a surgir aí do substantivo preguiça e amargurado, coração amargurado. Coração substantivo e amargurado o adjetivo que veio a surgir do verbo amargurar. Veio a derivar do verbo amargurar. Então, primitivo é a palavra base, derivado, nasce de uma outra palavra que já existe. A seguir, vamos falar também, dar continuidade sobre a formação ainda do adjetivo, que ele também pode ser simples ou composto. Quando é que ele pode ser simples? Simples quando ele apresenta apenas um radical, composto quando ele apresenta mais de um radical, tá? Simples é aquele formado de apenas um radical. Como exemplo, ruas escuras, problemas brasileiros. Observe que aí eu tenho adjetivo formado por apenas um radical. E aí, composto é aquele formado com mais de um radical. Como exemplo, cabelos castanho escuros. Castanho escuros são adjetivos, está atribuindo uma característica a cabelos, que é o substantivo. E observe que aí eu tenho um adjetivo composto por mais um radical, que é castanho escuros. A seguir, vamos falar sobre a flexão do adjetivo, tá? Quanto à flexão dos adjetivos, ele pode acontecer de três formas: em gênero, que pode ser uniforme e biforme, em número singular e plural, e em grau comparativo ou superlativo. E a seguir, vamos falar sobre o gênero do adjetivo. Quanto ao gênero, os adjetivos podem ser uniformes. Você já sabe o porquê, única forma. Assim como o substantivo possui uma única forma, o adjetivo também possui uma única forma. É aquele adjetivo que passa a ser aplicado tanto para o substantivo masculino quanto para o substantivo feminino. E aí vocês veem o exemplo: o moço feliz, a moça feliz, o interesse comum, a causa comum, o momento anterior, a hora anterior, certo?
Então, observe aí nesses exemplos que utilizei aí um único adjetivo para quê? Para concordar tanto com o substantivo masculino quanto para o substantivo feminino, certo? Então, o adjetivo passa a ser usado para caracterizar um substantivo, como já falei, e assim, o mesmo adjetivo que eu usei para o sexo feminino, eu também usei para o sexo masculino. A seguir, vamos falar sobre os adjetivos biformes. Bi quer dizer duas formas, tá? São duas formas, vem apresentar uma forma de se escrever para o masculino e uma forma de se escrever para o feminino. E aí vocês veem os exemplos também, o amigo brincalhão, a amiga brincalhona, o professor inglês, a professora inglesa, o autor corajoso, a autora corajosa. E aí, observe que apresentou uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Foi usada uma forma para escrever o adjetivo no masculino e a outra forma para escrever o adjetivo no feminino. Biformes possui duas formas. A seguir, vamos falar sobre a flexão de número. Quanto ao número, os adjetivos eles podem assumir a forma de singular e plural, tá? E aí a sua formação vem ser bem parecida com a do substantivo, porque também vem ser acrescentado S no final da palavra. E aí vocês veem os exemplos, aluno aplicado, alunos aplicados. Então, o plural dos adjetivos vem seguir, na maioria dos casos, a regra geral de flexão dos substantivos, onde vem ser acrescido aí o S no final das palavras. E os adjetivos, eles passam a flexionar, passam por mudanças para concordar com o substantivo ao qual eles vêm a se referir. E a seguir, a flexão de grau. Quanto ao grau, os adjetivos se classificam em comparativos e superlativos. Quanto ao grau comparativo, com grau comparativo comparam-se as características atribuídas aos substantivos. E essa comparação pode ser de igualdade, pode ser de superioridade e pode ser também de inferioridade, certo? Então, quando é que o grau comparativo pode ser de igualdade? Como exemplo, este candidato é tão honesto quanto os demais candidatos. Igualdade, quando equivale ao adjetivo com o qual vem fazer a comparação. Quando eu falei que este candidato é tão honesto quanto os demais candidatos, eu fiz uma comparação onde igualei aí um candidato aos outros candidatos. E isso aconteceu por meio do tão e o quanto. Pode ser também de superioridade. Quando eu falo superior, é quando já vem intensificar mais um adjetivo do que o outro, ao qual vem fazer aí a comparação. Quando eu falo que seu candidato é mais desonesto do que o meu, eu fiz aí uma afirmação de que o candidato é mais desonesto do que o outro. Um é mais desonesto do que o outro. Então, aí usei a palavra mais do que para fazer essa indicação aí de superioridade. Inferioridade, também o próprio nome já diz quanto inferioridade. Quando vem ser intensificado menos um adjetivo que o outro, tá? Ao qual vem fazer aí a comparação. Como vocês veem no exemplo, seu candidato é menos desonesto do que o meu. Tá? Nesse caso aqui, usei a expressão menos do que para indicar o quê? Para indicar a forma inferior. Então, quanto à flexão de grau, os comparativos de igualdade utilizam o tão quanto, como vocês viram, de superioridade mais do que, de inferioridade menos do que, certo? E a seguir, vamos continuar falando sobre o grau superlativo. O superlativo ele vem reforçar as características atribuídas aos substantivos. E o superlativo ele pode ser relativo, que é quando vem expressar em relação a outros elementos de uma forma superior ou inferior. Como exemplo, o menino é o mais atencioso daquele grupo. Superlativo relativo de superioridade. Por quê? Porque eu utilizei aí o mais como forma de elevação, tá? Superior, uma forma expressa. Então, o grau superlativo relativo, ele é quando acontece a qualidade de um ser e passa a ser intensificado em relação a um conjunto de seres.
A seguir temos um outro exemplo, o menino é o menos atencioso daquele grupo. Aí temos o exemplo do grau superlativo relativo de inferioridade. Como já falei, o grau superlativo relativo de inferioridade, ele vem, como vocês veem aí, ele vem composto aí com a partícula menos, que dá a ideia inferior. Ele vem estar se expressando em relação a outro elemento de uma forma, no primeiro exemplo aí, de uma forma superior, e no outro exemplo, ele já veio a manter uma relação aí de uma forma inferior. O superlativo, ele também pode ser absoluto. Ele não vem se expressar em relação a outro elemento. Quando eu falo que a moça era altíssima, observe que eu não estou me expressando a um outro ser, e sim somente a moça. E o absoluto, ele pode apresentar a forma sintética ou analítica. Sintética, quando a intensificação vem se fazer por meio de acréscimo de sufixos, como vocês veem aí. E analítico, quando a intensificação se faz com o auxílio de palavras que dá a ideia de intensidade, como exemplo, o secretário é muito inteligente. Observe que intensifiquei aí a oração com o auxílio dessa palavra que dá a ideia intensa. E o grau superlativo absoluto sintético, aconteceu a intensificação por meio do acréscimo do sufixo íssimo à palavra inteligente. A seguir, nós vamos falar sobre a locução adjetiva. O que é a locução adjetiva? A locução adjetiva vem ser uma expressão formada com mais de uma palavra e que tem um valor de adjetivo. E aí vamos ver os exemplos: luz solar, unhas felinas, força leonina, carne bovina, amor materno, amor fraterno. Do outro lado, temos uma expressão aí formada com mais de uma palavra que também tem a mesma função do adjetivo, como luz solar, luz do sol, unhas felinas, unhas de gato, força leonina, força de leão, carne bovina, carne de boi, amor materno, amor de mãe, amor fraterno, amor de irmão. Observe que essa expressão aí formada com mais de uma palavra também tem a função do adjetivo, que é dar uma qualidade ao substantivo. Só uma observaçãozinha é que a locução adjetiva, como vocês observam aí nos exemplos, vem ser formada por preposição. E essas preposições podem ser em, com, de, do, por e assim por diante. A seguir, vamos falar sobre os adjetivos pátrios. O que vem ser os adjetivos pátrios? Os adjetivos pátrios são aqueles adjetivos também conhecidos como gentílicos, indica aí a nacionalidade de uma pessoa, um objeto, animal ou entre outros. Essa nacionalidade, ela está ligada a países, cidades e estados de uma forma geral. Como exemplo, a nacionalidade é referente ao que? Ao país de origem. A naturalidade, sabemos que é referente à cidade natal. E aí temos, Alberto é francês. Quando eu falo que Alberto é francês, qual a nacionalidade do Alberto? Em que país o Alberto nasceu? Claro que Alberto nasceu na França. Aquele jovem africano, quando eu digo que o jovem é africano, qual é o continente daquele jovem? Qual o continente que aquele jovem nasceu? É claro que ele nasceu na África. Quando eu falo que Joana é carioca, quando eu digo que Joana é carioca, podemos entender o quê? Que ela nasceu na cidade do Rio de Janeiro. E Eliana é maranhense. Tá? Quando eu falo que Eliana é maranhense, de qual estado Eliana é? Eliana é do Maranhão. Com referência à região, João é nordestino. De que região brasileira João se origina? É claro que ele está se originando do Nordeste, certo? Então, para encerrar nossa aula de hoje, temos aí a atividade. Essa atividade é composta por duas questões, que é a primeira e a segunda questão. Vocês vão escrever no caderno de vocês e responder e enviar para nós. Bons estudos para vocês, boas aulas e até nosso próximo encontro.